O estudo 1, eles fizeram o seguinte, só para avaliar se realmente existia a falácia do planejamento. Eles separaram os grupos, né, e pediram para que as pessoas, elas conseguissem prever quanto que eles iam gastar na próxima semana. E aí, depois de uma semana, eles computavam para ver quanto que realmente aquelas pessoas tinham gasto. E o previsto era sempre menor do que o efetivamente gasto. Sempre. Sempre. Confirmadíssimo a falácia do orçamento. No estudo 2, eles fazem uma manipulação um pouco diferente. Eles pedem para que as pessoas, elas anotem diariamente os seus gastos, tá? Então, eu fui na farmácia e gastei R$10, bota lá. Eu fui no posto de combustível e comprei um bombom, anota o bombom. Eu gastei o cafezinho, anota o cafezinho. Então, anotasse diariamente. Fizesse uma previsão do gasto da semana seguinte. Então, eu anoto quanto eu tô gastando, eu prevejo o quanto eu vou gastar. E um grupo foi separado para previsão de poupança. E aí, olha que interessante o que eles descobriram. Então, assim, na teoria tem 3 etapas. Eu anotar quanto eu gasto, eu prever quanto eu vou gastar na semana seguinte e eu prever quanto que eu vou economizar. O grupo que previu quanto ia economizar mostrou-se ainda mais otimista em relação ao quanto iria gastar na semana seguinte. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estabelecemos um objetivo de poupar, nós nos tornamos muito mais otimistas com o nosso eu do futuro, que é o que eu estava falando de achar que teu eu do futuro é um super-homem. Nossa, meu eu do futuro é o cara. Aí tu olha e diz assim, se eu tenho um objetivo de poupar, o meu eu do futuro vai resolver esse negócio. E ele vai poupar. E aí, a falácia do orçamento, ela acaba sendo ampliada. Olha que interessante isso. Amplia-se a falácia do orçamento, ou seja, tu subestima o quanto tu vai gastar na semana seguinte, porque existe uma meta de poupança. E a meta de poupança distorce a tua percepção da realidade, fazendo com que você olhe para a realidade e pense assim, eu vou gastar menos, porque eu preciso poupar. Só que na prática, não é encontrado diferença no gasto entre o grupo que tinha projeção de poupança e o grupo que não tinha. Os dois gastam a mesma coisa. Só que o grupo que tinha a percepção de poupança acaba incorrendo numa falácia orçamentária ainda maior, porque o gasto que ele previu era menor do que efetivamente aconteceu. O outro também incorre na mesma falácia, só que num tamanho de efeito, digamos assim, menor. Então, quem erra mais em prever os gastos? O grupo que tinha uma poupança. Mas, Jéssica, então significa que fazer previsão de poupança não adianta nada? Aí é que tá, né? Aí é que entra a importância de que não basta simplesmente eu estabelecer um objetivo de poupança. Por isso que, assim, é muito bonitinho ver um monte de gente postando sua lista de objetivos no Instagram. Não presta pra nada. Se você não parar e realmente acompanhar a execução disso, decodificando, e aquilo tendo real e efetivo valor pra ti, pro que é uma vida valorosa pra ti, não adianta nada construir essa lista. Eu quero economizar. Só vai fazer com que tu incorra ainda mais na falácia do orçamento. Não vai adiantar de nada. O simples fato de ter objetivo não garante que tu tenha a realização dele. O simples fato de você olhar e dizer assim, eu vou economizar, não garante que você economize. E aqui eles provaram isso. O grupo que tinha objetivo de poupança incorreu numa falácia orçamentária ainda maior do que o grupo que não tinha. E o gasto deles foi exatamente igual, não teve diferença estatística entre os dois grupos. O que significa que, em média, eles gastaram a mesma coisa. Entende o quão importante é não simplesmente olhar e dizer que tu quer economizar? Porque isso não vai adiantar de nada. Tu precisa ser muito, mas muito mais específico na construção do que tu precisa executar para fazer isso e acompanhar esse progresso, porque senão tu vai falhar. Então, esse estudo 2 deles foi bem interessante nesse sentido. O estudo 3, eles fizeram um questionário inicial
perguntando, né, qual é o impacto qual a importância que a pessoa atribuía à poupança, né? Aí a pessoa dizia, eu acho a poupança muito importante, eu não acho tão importante e tal. E aí tinha 2 grupos, né? O grupo que tinha que prever imediatamente poupança e gastos, e o outro grupo que tinha que só prever gastos, e não prever naquele momento imediato a poupança. Qual foi o resultado? Os 2 grupos, eles conseguem fazer a previsão de gasto, né? Mas o que acontece? Aqueles que tinham, né, atribuído uma importância maior à poupança no questionário, essa importância maior também fez com que a previsão de poupança deles fosse maior, o que é meio óbvio. Se eu atribuo importância a economizar, quando eu vou parar para fazer uma projeção de poupar ou não, eu vou colocar mais meta de poupança, porque eu acho que aquilo é importante. Se para você não é importante poupar, você nem vai colocar isso como objetivo. E aí pode ser que as coisas fiquem ainda piores. Então pensa, qual é o valor que tu dá à poupança na tua vida? O que isso significa na tua vida? Se você ainda não assistiu a aula do intensivo, a segunda aula que foi disponibilizada hoje, assista pensando nisso. Qual é a importância de poupar na minha vida? Poupar tem que ter uma função na tua vida, porque senão não vai funcionar também. E o último experimento que eles fizeram, eles manipularam o quão importante é essa poupança de uma forma diferente. Para um grupo, eles apresentaram um texto, e nesse texto eles mostraram assim toda a construção do quão importante era poupar para a construção de uma vida realmente que vale a pena ser vivida, sabe? Tipo assim, era um texto que descrevia o quanto poupar tornava a vida melhor. Fazia com que houvesse um melhor significado da vida. A vida era... Tu ia ter mais sucesso, digamos assim, né? Se tu poupasse. E isso eles chamaram de poupança forte. Um grupo de poupança forte. O outro grupo, eles chamaram de poupança fraca. O que era poupança fraca? Era aqueles que foram apresentados num texto que não era atribuída à poupança a importância de ter sucesso na vida, mas aos gastos. Então o texto, ele era todo construído de modo que a pessoa lesse e pensasse assim, se eu não gastar, eu sou infeliz. Eu preciso gastar. Eu preciso usufruir, porque é isso que vai construir uma vida boa. Então eles manipularam esses 2 grupos, né, e pediram para que eles previssem os gastos deles e compararam a previsão com o resultado. O grupo que foi submetido à poupança forte, ele previu gastar menos. Da mesma forma que no experimento anterior, ter uma perspectiva de poupança manipula, fazendo com que você tenha uma projeção de gastar ainda menos do que tu realmente gasta. Então faz com que você incorra mais fortemente a falácia do orçamento. Mas na prática, mais uma vez, o que aconteceu? Os gastos deles foram os mesmos. O grupo 1 e o grupo 2 gastou a mesma coisa. Tanto aqueles que foram submetidos à poupança forte, né, ao grupo de poupança forte, quanto aqueles que foram poupança fraca. Os 2 grupos gastaram, no final das contas, a mesma coisa, mesmo que o grupo de poupança forte tenha previsto gastar menos. E aí, esse estudo, ele reforça mais uma vez aquilo que eu já tinha mencionado. Não basta só fazer uma meta de poupança. Isso vai só te iludir no sentido de fazer com que você acha que você vai gastar menos, mas na prática tu não gasta.